cair por terra no nome de Jesus. Logo, queridos irmãos, pelas coisas que começaram a acontecer. Primeiro que eu cheguei, o culto não tinha começado, sabe? Pense numa vida, só Jesus na causa, é uma correria daqui, uma correria dali, meu Deus do céu. E aí, a gente começa o culto e de repente você começa a perceber que no mundo espiritual o inferno está querendo, sabe, barrar, querendo ofuscar, querendo que os projetos sejam frustrados. E aí vamos orando e eu vou começando a perceber o porquê da temática que o Senhor nos proporcionara, o que Ele colocou no nosso coração. Percebam, queridos irmãos, que o capítulo de número 12 dos Atos dos Apóstolos nos mostra e inicia dizendo da seguinte forma, não feche a sua Bíblia. Atos capítulo 12 inicia, porque por aquele mesmo tempo o rei Herodes, inicia assim, por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão para maltratar alguns da igreja. Por que o capítulo 12 inicia assim? Porque se pararmos para analisar, vou correr aqui porque o tempo não nos espera. Capítulo 7 nos mostra a Bíblia Sagrada nos mostrando que Estevão estava pregando, e quando ele pregava, quando ele ministrava, a Bíblia diz que os homens que o perseguiam viam a face dele como de um anjo. Logo então a Bíblia diz que ele, com muita sabedoria, falava do Antigo Testamento, falava da lei mosaica. Tentaram parar este moço, mas não conseguiram. Tramaram então matar este moço, chega ao ponto de matá-lo. A Bíblia diz que na morte de Estevão, algumas pessoas saem dispersas. Não é dispersa no sentido de rodar a face, de estar saindo sem eira e sem beira, não. Se dispersaram para dar continuidade na anunciação da palavra de Deus, enquanto outras pessoas saíram para sepultar o moço Estevão. Capítulo 8 nos mostra Filipe descendo em Samaria e com muita veemência e autoridade pregando a palavra de Deus. É lá que ele segue o moço que está na carruagem, o moço que está conduzindo a carruagem da rainha de Candace ou Candace. A Bíblia diz que ele ensina acerca da palavra do livro do profeta Isaías. Então aquele moço recebe a palavra, se batiza, logo Filipe desaparece. Capítulo 9 de Atos nos conta a história que Saulo se converte ao cristianismo. Capítulo 10 de Atos nos mostra que Cornélio é impactado com a presença de Deus. O evangelho chegando não somente para os judeus, mas também para os gentios. Cornélio é um gentil. Aí no capítulo de número 11 nos mostra a igreja do Senhor sendo perseguida, mas crescendo e anunciando e pregando a palavra de Deus. Então é nesse inteirinho que nós encontramos o início do capítulo 12 dizendo, por aquele tempo, é nesse mesmo tempo de perseguição, a perseguição não para, eles continuam querendo fazer o povo de Deus retroceder. Aí então nós encontramos Herodes lançando mão de alguns da igreja primitiva, da igreja do Senhor. Diz a Bíblia que quando ele lança mão e ele pega alguns da igreja, diz-nos a Bíblia que ele manda matar Tiago, que é o filho de Zebedeu, que é irmão de João. Esse Herodes aqui não é o Herodes o grande,
Herodes da época de Jesus, não. Esse Herodes aqui é Herodes Agripa I, que é neto de Herodes o Grande. Quem foi Herodes o Grande? Herodes o Grande foi aquele que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tu lembra desse episódio? Então percebam que na história bíblica do Novo Testamento surge 5 Herodes, mas Herodes não é um nome próprio, não é David, não é Edson, não é Eliana, é um título, como Faraó. Faraó não é simplesmente o nome dado a uma pessoa, era o título que passava de pai para filho, e assim sucessivamente. Acontece com este moço chamado Herodes Agripa I, que é neto de Herodes o Grande. É esse moço que lança a mão de alguns da igreja. Quem está trazendo a narrativa? O doutor Lucas. Então Lucas narrando diz que Herodes, quando mandou matar Tiago ao fio da espada, logo também agarrou o pastor Pedro, o líder Pedro. E quando ele percebeu que o povo começou a aplaudir, a decisão e a atitude de Herodes, logo ele disse: pronto, eu ganhei o povo está do meu lado. Ele agora tem, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele manda fazer uma roupa de prata reluzente. E então o que é que ele faz? Ele tem o prazer de vestir essa roupa, e ele está na sua autoridade, porque no poder que ele foi dado, ele acha que pode passar por cima de todo mundo. Deixa eu já lançar uma palavra de Deus aqui. A autoridade maior, ninguém domina e ninguém manda. Aqui na terra você pode ser pisado, pode ser humilhado, pode ser maltratado, mas a tua hora vai chegar em que Deus vai te erguer na terra. Herodes, então, perseguindo a igreja, recebe o aplauso dos amados, dos judeus, e diz assim: pronto, está chegando agora o momento, o período dos pães ázimos, pão sem fermento. Posteriormente nós teremos a festa da Páscoa. Não poderemos maltratar, matar ninguém, mas já tem um intruso, já tem um ousado que logo será apresentado. O parceiro dele já morreu e logo posteriormente será ele. A Bíblia diz que Herodes chama os soldados e diz: fica de olho nesse moço. 16 soldados estavam ali, irmã Priscila, e diz a Bíblia que olhando Pedro, pegaram Pedro, colocaram algemas, correntes nas 2 mãos, e diz a cultura que quando um moço era preso e estava sendo guardado, a depender do seu grau de periculosidade, este tal não tinha nenhum conforto. Olha só, eu fico pensando como Pedro conseguiu dormir não tendo nenhum conforto. Só quem acredita que está debaixo de uma promessa. Oh, glória a Deus! Pedro estava desconfortavelmente entre os soldados, e eles de olhos, a Bíblia diz, ligado com 2 algemas. De repente, a Bíblia Sagrada nos diz que o anjo de Deus desceu, e quando o anjo chegou, irmão Anderson, um clarão aparece, e quando surge o clarão, a Bíblia diz que o anjo se aproxima de Pedro, toca do lado de Pedro e diz assim: ei, desperta. Aí as algemas caem das suas mãos. A ação de Deus gera libertação. A ação de Deus gera milagres. A ação de Deus possibilita portas abertas. É o que está acontecendo. A Bíblia diz: a algema caiu e as portas se abriram.
Quando as portas se abrem, os homens que estavam a cuidar de Pedro, queridos, era humanamente falando impossível Pedro sair parte daquela situação, porque estava com as algemas nas mãos e na guarda, na vigilância de 16 soldados. E sobre a orientação de Herodes, não deixa ele sair. Porque Herodes, ele sabe quem é Pedro. E Herodes então está dizendo: estes homens, eles estão revolucionando a terra. Já morreu o tal do Estevão, esse vai morrer também, depois que Tiago é morto. Então o próximo é Pedro. Digam comigo, mas o plano foi frustrado. Oh, aleluia. Tu já está entendendo o tema? O plano foi frustrado. Capítulo 6. Fiz esse rodeio para chegar aqui. Olha o versículo de número 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, aconteceu algo estupendo. Na noite anterior, Herodes está dizendo: pronto, acabou a festa, é hora de apresentar esse intruso, esse ousado, e agora eu quero ver o que os outros irão fazer, se darão continuidade na pregação. Quero ver. Humanamente falando, não tem jeito para Pedro. Humanamente falando, não tem saída para Pedro. Humanamente falando, Pedro está ferrado. Não tem jeito para Pedro. Não tem. Acabou para Pedro. Não tem jeito. Mas tem quem ore por Pedro. Cada crente tem um Pedro do seu lado. Cada crente tem um Pedro na rua onde você mora, que carece da tua oração, da tua cobertura espiritual. Vamos parar com esse negócio de mimimi, de só querer para você. Tem que dar para os outros também. Eu quero que ore, mas não quero orar por ninguém. Aleluia. É crítica a situação de Pedro, mas aí diz a Bíblia Sagrada que Deus visitou Pedro. Pedro saiu. Aí agora, olha o que acontece. Herodes está dizendo: cadê o Pedro? Porque chegou a hora. Quando chegaram lá, os outros, porque tinha soldados, Pati, que ficava a serviço, ipsis líderes de Herodes. Os outros estão lá. Aí ele diz assim: vai lá, diz aos soldados que chegou a hora. Quando chega lá, eles estão com a mão na cabeça. Não sei como te contar, Herodes. Eu não sei o que aconteceu, Herodes. Herodes está dizendo: não, cadê Pedro? E eles estão dizendo: eu só sei que aqui ele estava, passado não está mais. Pastor, o que significa? O inferno se reuniu para querer quebrar suas pernas, querer te paralisar. Ele se reuniu para vir pegar você. Mas quem está debaixo das asas do Onipotente, a sombra do Onipotente, Ele guarda, Ele cuida, Ele zela. Pedro está guardado, Pedro está protegido. O inferno quebrou a cara, porque está pensando que vai conseguir te ofuscar, te derrubar, te balançar, quebrar suas pernas. Maior é quem te chamou. Digam comigo: os planos de Satanás contra a minha vida foram frustrados, caiu por terra. Diga: não tem obra do inferno que prevaleça contra
contra a minha vida. Ei, crente, podem se levantar e dizer: o teu nome está na boca da Gia. E daí? Mas pastor, eu estou com medo, porque estão fazendo obra de voodoo contra a minha vida. E daí? Os demônios vão chegar e vão procurar, e vão procurar, e vão procurar. Mas cadê? Vem aqui, meus. Ei, vem cá, vem cá. Eu vou finalizar essa mensagem aqui. Sobe aqui, papai, vem cá. A hora tá passando, meu lindo, vem cá. Aqui. Isso. Se você não entende esse negócio aqui agora, meu irmão, pode acabar, não vai ter o segundo culto. O inferno vai vir contra a tua vida, sabe, querendo pegar você no caminho. Mas aí, ó, Deus vai fazer assim, ó. Tá guardado, tá guardado, tá guardado, tá guardado, tá entendendo? Tá guardado, tá guardado. Só quem tá entendendo